Olá pessoal, tudo bom? Hoje vamos dar sequência na nossa disciplina, fazendo colocações e reflexões em cima de dois transtornos psicológicos, psiquiátricos bem comuns e bem frequentes na clínica psicológica, que são o transtorno bipolar e o transtorno de pânico ou síndrome do pânico, tá? A gente vai falar de uma maneira mais sucinta e sem muitas discussões mais complexas com relação a sintomatologia, diagnóstico e a tratamento, principalmente tratamento psicoterápico, porque esses tópicos vocês vão ver com mais cuidado na disciplina de psicopatologia, tá? Mas eu vou passar brevemente sobre questão de sintomatologia, sobre algumas questões diagnósticas, sobre características da patologia, para que depois a gente possa aí tecer comentários dentro da área de neuro que estão associadas aqui, que estruturas do cérebro estão relacionadas ao diagnóstico, como fazer a avaliação, como a avaliação neuropsicológica pode contribuir na identificação de alguns pontos chaves da doença. Então, nossa discussão se dará dessa forma, tá? Então, vamos começar pelo transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é definido como uma doença recorrente, ou que a gente poderia chamar em alguns momentos de uma doença crônica, tá? E grave, se a gente compara com outros transtornos de humor. A gente tem aí transtorno de humor como o transtorno depressivo, em que o paciente pode entrar em remissão, ou que os sintomas muitas vezes eles podem ser mais leves e não comprometer tanto a vida do sujeito. A gente tem transtornos de distimia, mas quando a gente fala do transtorno bipolar, a gente está falando de uma doença crônica que o paciente provavelmente vai levar pelo resto da vida e uma doença que a gente considera grave pela intensidade dos sintomas e por como esses sintomas vão impactar na vida do sujeito. Existe um impacto muito significativo na qualidade de vida desses pacientes, acometendo não somente o paciente, mas a família e grande parte da sociedade que esse paciente se relaciona de uma maneira ou de outra. O transtorno bipolar ele já teve outras denominações, né, como por exemplo psicose maníaco-depressiva, mas o que a gente tem que imaginar é que de certa forma a gente tem que conceituar, é que ele é caracterizado por oscilações ou mudanças cíclicas de humor, onde o paciente muitas vezes ele vai constar, essas oscilações vão constar de sintomatologia depressiva para sintomatologia maníaca, tá? Ou para um humor eutímico em alguns casos. Então essas mudanças vão desde oscilações normais, como estado de alegria e tristeza, até mudanças patológicas acentuadas e diferentes do normal, como episódios de mania, de hipomania, depressão e episódios mistos, tá? Então, mesmo quando o paciente, de certa forma, ele tem humor eutímico, ele também pode ter uma certa oscilação com relação à tristeza e felicidade. Mas a gente vai definir os casos mais graves como aqueles que vão oscilar principalmente entre mania e depressão, ou a hipomania e os quadros mistos, tá? Que a gente vai ver com mais cuidado. Quais são as principais características do transtorno bipolar? Então, o transtorno bipolar ele é caracterizado pela alternância de fases de tristeza e alegria com intensidade descrita como patológica. Em alguns casos, essa alternância pode ocorrer no mesmo dia ou numa mesma hora, tá? Quando a gente pensa em pacientes mais graves, normalmente a gente vai considerar que esses pacientes que a oscilação ela se dá num espaço menor de tempo serão aqueles com sintomatologia mais grave, tá? O início desse transtorno geralmente ocorre aí no adulto jovem, né, de 20 a 30 anos de idade, mas pode também começar após os 70 anos de idade. E a gente vai ver que existem alguns preditores ambientais que podem favorecer esse aparecimento. Classificação, então, pelo DSM, como a gente pode classificar o transtorno bipolar. Teremos aí a classificação de transtorno bipolar tipo 1, que é aquele onde o portador do distúrbio vai apresentar períodos de mania que duram no mínimo 7 dias
e fases de humor deprimido que se estendem de 2 semanas a vários meses. Então você tem períodos de mania com uma incidência muito menor do que os períodos depressivos, mas você tem aí a oscilação entre um período depressivo maior, que pode chegar a meses, e um período maníaco que vai chegar em média, no mínimo, durando 7 dias. Tá? Tanto na mania quanto na depressão, os sintomas são intensos e provocam profundas mudanças comportamentais e de conduta, que podem comprometer não só os relacionamentos familiares, afetivos, sociais, como o desempenho profissional, posição econômica e segurança do paciente e das pessoas com quem ele convive. Uma coisa que a gente tem que entender é que essas oscilações de humores, elas vão afetar muito o comportamento do paciente, tá? Então existem pacientes que vão, dentre essas, nos períodos dessas oscilações de humor, principalmente as oscilações em período maníaco, que vão fazer compras absurdas, que vão ter comportamento de risco, que vão fazer uso de drogas. Então você vê que é uma alteração de comportamento e que ela é bem acentuada, tá? E que ela realmente desestabiliza o comportamento habitual do paciente. Então, trocando em miúdos, essas alterações comportamentais do paciente, elas são muito evidentes, tá? O quadro pode ser grave a ponto de exigir uma internação hospitalar, o que muitas vezes acontece, por causa principalmente do risco aumentado de suicídio e da incidência de complicações psiquiátricas. Uma coisa que a gente tem sempre que lembrar quando você vai estudar artigos sobre transtorno bipolar, a maioria dos pacientes bipolares que cometem suicídio ou que cometem comportamentos de risco e acabam morrendo nesse tipo de comportamento, é que esses comportamentos, na grande maioria das vezes, se dão no quadro maníaco, tá? Eu sempre falo bastante isso, no sentido de que, assim, o paciente depressivo grave, aquele paciente que não sai da cama, que não faz a própria higiene, por exemplo, ele tem mais dificuldade de se matar, porque você precisa de um pouco de ânimo, tá? Para cometer alguns tipos de comportamento suicida. Já no momento maníaco, você tem aí pacientes que são caracterizados pela impulsividade. A impulsividade é um dos principais fatores associados ao suicídio, tá? Então, quando a gente pensa no paciente depressivo, aquele paciente depressivo que vai se matar é aquele depressivo que não está prostrado, tá? E aquele que, de certa forma, mantém um quadro de sofrimento por um longo período. No quadro do transtorno bipolar, os pacientes em quadro maníaco são aqueles pacientes que vão apresentar uma maior predisposição a comportamentos de risco. Nem sempre esses comportamentos são literalmente comportamentos suicidas, com a intenção de se matar. Mas são sim comportamentos de risco, tá? Que muitas vezes levam a isso. Então, nesse período, a internação hospitalar ela é muito indicada. Se vocês forem num hospital psiquiátrico hoje em dia, vocês vão ver que uma porcentagem grande desses pacientes está lá em decorrência de transtornos bipolares, tá? Principalmente aqueles em quadro maníaco, onde a internação ela tem não só o intuito de preservar a vida do sujeito, reduzindo a probabilidade de um comportamento suicida, mas também de favorecer a aderência ao tratamento medicamentoso, que para esses pacientes também é muito difícil, novamente na fase maníaca, tá? E aí, continuando, transtorno bipolar do tipo 2. Há uma alternância entre episódios de depressão e de hipomania, que são estados mais leves de euforia, de excitação, de otimismo e, às vezes, em alguns casos, de agressividade, sem prejuízo maior para o comportamento e para a atividade do portador. Então, você pensa o seguinte. No primeiro caso, no tipo 1, a gente tem um paciente que vai passar a maior parte do tempo em estado depressivo e que, quando entrar em estado de mania, esse estado vai durar no mínimo 7 dias, com uma intensidade muito grande, aumentando bastante o risco de suicídio e muitas vezes justificando a internação. No tipo 2, a gente tem uma incidência maior também de depressão, mas combinada e oscilando aí com quadros que a gente vai chamar de hipomania, que é um quadro de mania menor, tá? Onde a intensidade da impulsividade, da excitação, da euforia é menor, que às vezes aparecem um pouco da questão da agressividade. Mas esses sintomas maníacos nesses pacientes não são suficientes
para que a gente, por exemplo, tenha um comprometimento social muito grande desse paciente, nenhum comprometimento profissional e muitas vezes não vai justificar a internação, tá? Então a gente pensa aí no tipo 2 como um transtorno onde o quadro maníaco, o momento maníaco, que é aquele que mais nos preocupa do ponto de vista clínico, ele vai estar atenuado, ele vai estar mais leve, tá? O terceiro tipo a gente vai chamar de misto, transtorno bipolar misto. Os sintomas sugerem um diagnóstico de transtorno bipolar, mas não suficiente em números nem no tempo de duração para classificar um dos dois tipos anteriores. O que a gente percebe? Como o transtorno bipolar ele é uma doença crônica, ou seja, uma doença que o paciente vai levar para o resto da vida, muitas vezes não fica tão claro se o paciente ele tem um tipo 1 ou se ele tem um tipo 2. Se ele está fazendo o quadro de hipomania, mas em alguma determinada época ele faz um quadro de mania mais clássica, que vai lembrar muito do tipo 1. Então, todas as vezes que a gente tiver a dificuldade de ter esse entendimento, a gente tem que pensar que uma das possibilidades diagnósticas é do tipo misto, que não vai estar tão claro se os quadros de mania são mais intensos ou se são quadros de hipomania, tá? A gente tem sempre que lembrar que muitas vezes o diagnóstico de bipolaridade, ele pede que o psicólogo, que o psiquiatra acompanhe esse paciente por um período longo de tempo, né? Para que você possa ver essas oscilações. Nem todo paciente vai oscilar com uma velocidade tão grande. Alguns pacientes podem oscilar e ao longo de um ano. Então esse cara precisa ser acompanhado durante todo esse tempo, tá? E o último tipo, o transtorno ciclotímico, é um quadro mais leve do transtorno bipolar, marcado por oscilações crônicas de humor que podem ocorrer até mesmo no mesmo dia. O paciente altera sintomas de hipomania e de depressão leve, que muitas vezes são entendidos como o próprio temperamento instável ou irresponsável do paciente. O que a gente tem que imaginar é que quando eu falo do ciclotímico, eu estou falando de um paciente que ele tem uma visível oscilação. Essa oscilação ela pode até ser diária, mas essa oscilação é tão leve, no sentido de que a sintomatologia depressiva é leve e de que a sintomatologia maníaca também é mais leve, ou hipomaníaca é mais leve, que isso passa a ser descrito pelas pessoas como o temperamento daquele paciente. Então, o paciente ele passa a ser entendido como um sujeito que sempre apresentava aquele tipo de comportamento que é instável, ou que é irregular, ou que é irresponsável por natureza, tá? Lembra um pouco a distimia quando a gente compara ela com a depressão maior, onde você tem aí sintomas depressivos leves, mas que são tão leves que a maioria das pessoas já passa a descrever aquilo como uma característica do sujeito, saca? Então aqui no ciclotímico é mais ou menos isso pro bipolar. Ou seja, essas oscilações elas são leves, mas elas são crônicas e todo mundo passa a interpretar aquilo como algo que faz parte do sujeito. Atualmente, uma coisa que a gente tem que pensar é que todos os tipos foram reunidos em apenas um diagnóstico, que é o espectro bipolar. Tá? Algo muito próximo com o que foi feito com o autismo, onde se cria o espectro autista para tentar colocar o máximo de variações dentro daquelas alterações de comportamento possível. Vamos definir então um pouquinho da fase maníaca e da fase depressiva. Tá? Fase maníaca. Os sentimentos de energia são multiplicados, criatividade e euforia são muito comuns. Os pacientes que experimentam um episódio maníaco frequentemente falam muito rápido, dormem pouquíssimo e normalmente são hiperativos. Tá? Eles também podem se sentir mais poderosos, ter um aumento de ego, invencíveis ou destinados à grandeza. Essas descrições elas são muito fáceis de serem reconhecidas quando a gente tem um olhar um pouco mais atento, tá? O paciente ele vai se sentir muito entusiasmado, ele muitas vezes ele vai superdimensionar suas capacidades para várias coisas e esse é um dos fatores que vai colocar muitas vezes a vida dele em risco. A pessoa nessa fase de mania se sente bem no início, mas tende a perder seu controle.
Ela muitas vezes se comporta de forma imprudente durante o episódio maníaco, então desperdiça economia em jogos, envolve-se em atividades sexuais impróprias ou faz investimentos financeiros tolos, por exemplo. Ela também pode ficar com raiva, irritada ou mais agressiva, provocando brigas, atacando outras pessoas, quando elas não concordam com seus planos ou repreendem, fazem algum tipo de crítica ao seu comportamento. Algumas dessas pessoas podem até entrar em delírio e começam a ouvir vozes. Quando a gente vê essa descrição do quadro maníaco, a gente percebe o quanto ele pode ser danoso para o sujeito, né? Então você tem aí um comportamento que tem... o sujeito sente um aumento muito grande de energia, uma euforia, uma impulsividade, e ao mesmo tempo ele não consegue muito bem fazer um raciocínio lógico sobre muitas das coisas que ele vai escolher ou como ele vai se comportar. Isso logicamente atrapalha bastante o manejo desses pacientes. É muito raro um paciente ir para terapia num momento de quadro maníaco. Normalmente no consultório a gente vai acompanhar esses quadros maníacos quando a gente já está acompanhando um paciente bipolar há algum tempo e você vê ele entrando nesse quadro maníaco, tá? E pela própria definição a gente já percebe o porquê é mais frequente de pacientes terem intercorrências e de irem a óbito exatamente nesse momento. Porque o comportamento realmente ele é muito mais desregrado e muito mais autodestrutivo em vários sentidos. Já a hipomania é uma forma menos grave de mania. Então, as pessoas em estado hipomaníaco se sentem eufóricas, dinâmicas e mais produtivas, mas são capazes de tocar adiante sua vida cotidiana sem perder o contato com a realidade. Então, enquanto no quadro maníaco a gente tem todo esse aumento de potência, esse aumento de euforia, de dinamicismo, existe um baixo contato com a realidade, tá? Já no caso da hipomania, não. Você tem um aumento de impulsividade, você tem um aumento de euforia, mas você ainda tem um pezinho na realidade, tá? Para os outros pode parecer que as pessoas com hipomania estão simplesmente em um estado de humor elevado. No entanto, a hipomania pode resultar em decisões ruins que prejudicam relacionamentos, carreiras e reputações. Além disso, em muitas vezes se agrava ao ponto de chegar à mania severa ou ou é seguida de um grande episódio depressivo. Por que a hipomania, então, ela tem que chamar atenção? Primeiro porque, embora ela seja um quadro de mania mais leve, ela também pode causar prejuízo à vida do sujeito, tá? Mas existe também uma relação de quadros de hipomania podendo evoluir para quadros de mania, onde a gente tem um risco maior, ou logo na sequência desses quadros de hipomania, a gente entrar num quadro depressivo bem mais grave, tá? Então não é porque a hipomania ela tende a ter uma sintomatologia mais leve se comparado ao quadro de mania, que necessariamente ela é inofensiva, tá? Ela por si só já pode causar prejuízo ao sujeito, mas ela também pode, na sequência, gerar quadros de mania mais grave ou ser acompanhada de quadros depressivos bem intensos. Continuando então, vamos falar então da fase depressão do quadro bipolar. No passado, a depressão bipolar ela foi mesclada com a depressão comum, mas um número crescente de pesquisas sugere que há diferenças significativas entre o quadro depressivo maior e a depressão no transtorno bipolar. Especificamente quando se trata de tratamentos recomendados. O tratamento para depressão de um quadro bipolar é um tratamento diferenciado se a gente pensa na depressão maior convencional. Os antidepressivos não ajudam a maioria das pessoas com a depressão bipolar. Na verdade, há um risco de que esses remédios possam fazer um transtorno bipolar piorar, deflagrando quadros de mania ou a hipomania, provocando rápidas oscilações entre os estados de humor ou interferindo em outros medicamentos estabilizadores de humor. Trocando em miúdos, a depressão do momento bipolar, se ela for tratada como uma depressão maior, ela pode normalmente, aí por via medicamentosa, né? Ela pode normalmente levar o paciente a desenvolver um quadro de mania, tá?
Esse é um ponto que deve ser bastante discutido, até porque muitas vezes a gente tem que considerar que o diagnóstico de mania ele tem que levar um pouco mais de tempo, porque se eu pego uma paciente no consultório, aí, por exemplo, no caso do psiquiatra, se ele atende uma paciente no consultório, especificamente num episódio depressivo, no momento depressivo de um quadro bipolar, e ele considera que esse diagnóstico é um quadro depressivo maior e entra com um antidepressivo clássico para depressão, a gente tem a instalação aí de sintomatologia mais ansiosa e mais maníaca. Essas observações muitas vezes vocês vão fazer no consultório. Então você percebe que assim, que você encaminhou o paciente tinha sintomatologia depressiva. Essa sintomatologia depressiva estava bem acentuada. Você encaminha ele para o psiquiatra, que entra com um antidepressivo, uma fluoxetina da vida, uma sertralina da vida. E depois que o paciente começa a fazer uso dessa medicação, você percebe que ele começa a evoluir para um quadro de euforia, para um quadro de mania. Retorne com as suas observações para o psiquiatra. Peça para que o seu paciente volte ao psiquiatra e faça as suas observações por escrito. Tá? Isso vai ajudar ele a entender que talvez tenha existido um equívoco aí do que ele viu como um quadro depressivo maior, na verdade ser um quadro, um momento depressivo dentro do espectro bipolar. Pessoas com depressão bipolar também tendem a mover-se a falar mais devagar, dormir muito e ganhar peso. Além disso, são mais propensas a desenvolver depressão psicótica, a condição em que perdem o contato com a realidade e experimentam grande deficiência no trabalho e nas relações sociais. Se a gente para pensar que para a gente desenvolver uma depressão clássica, depressão maior, quadro depressivo maior, com sintomatologia psicótica, primeiro que tem que ser uma depressão muito grave, tá? Depressão leve não leva, depressão maior não leva a quadros psicóticos de uma maneira tão rápida. E quando a gente fala de alterações de peso e de sono no quadro depressivo clássico também, o que a gente vai perceber é que não existe muito um padrão. Algumas pessoas vão dormir mais, outras vão dormir menos. Algumas vão ganhar peso, outras vão perder peso. Tá? Principalmente aí por influência dos fatores de ansiedade dentro desse diagnóstico clássico de depressão. Já quando a gente fala do momento depressivo dentro do contexto de bipolaridade, dentro do espectro de bipolaridade, a coisa não funciona assim. Primeiro que a gente vai perceber que existe uma letargia, que é muito clássica nesses pacientes, e esses pacientes vão necessariamente ter hipersonia, vão dormir demais e vão ter ganho de peso. Então, assim, no paciente depressivo clássico, você tem alterações de alimentação e de sono, que podem ser para mais ou para menos. Na depressão dentro da bipolaridade, não, você vai ter para mais em ambos. Você vai ter hipersonia, o paciente vai dormir mais e o paciente vai se alimentar mais, vai ter ganho de peso, tá? E logicamente vai ter essa questão do baixo contato com a realidade, da sintomatologia psicótica, que não vai aparecer em outros em diagnósticos depressivos clássicos, tá? O que causa o transtorno bipolar, tá? A causa exata do transtorno bipolar ela ainda é desconhecida, tá? Mas a ciência acredita que vários fatores possam estar envolvidos nas oscilações de humor provocadas pela doença. Que tipo de fatores a gente pode ter aí associado? Alterações biológicas, tá? Então você pode aí ter alterações neurológicas, alterações endócrinas, questões bem hormonais e bem de funcionamento do cérebro, justificando o aparecimento desses sintomas, tá? Existe também uma hipótese de uma ação de neurotransmissores, ou seja, assim como, teoricamente, existiria na depressão aí alterações de neurotransmissor como noradrenalina, dopamina e serotonina, você também teria isso nos pacientes bipolares e principalmente em áreas bem específicas do cérebro, que a gente vai falar daqui a pouco. Existem aí claras questões associadas à hereditariedade. É muito comum você perceber que pacientes com transtorno bipolar tendem a ter familiares próximos também com transtorno bipolar, tá? Principalmente no caso das mulheres, a gente vai observar bastante essa relação de hereditariedade. E existem também a possibilidade de gatilhos ambientais, principalmente associados a estresse.
Então, pacientes que passaram por grandes traumas têm uma maior propensão a desenvolver sintomatologia de bipolaridade. Lembrando novamente que a bipolaridade é descrita como um transtorno crônico. Então, muitas vezes, após o paciente desenvolver os primeiros sintomas, é bem difícil que ele entre em remissão, tá? Os estabilizadores de humor vão dar uma segurada muito boa nisso, a psicoterapia também, mas se o paciente abandona ambos os tratamentos, na maioria dos casos a doença retorna, tá? E os fatores hormonais, né, que estão associados a todas as repercussões biológicas de funcionamento do cérebro e de oscilações hormonais, principalmente as questões hormonais, principalmente nas mulheres, tá? Se você para pensar, a maioria dos transtornos psiquiátricos associados ao humor tem uma maior incidência em mulheres e tem uma maior relação com fatores hormonais, enquanto transtornos psicóticos e transtornos cognitivos vão ser mais incidentes em homens. Então você tem uma maior incidência em homens de autismo, você tem uma maior incidência em homens de quadro de esquizofrenia, tá? Sinais e sintomas, tá? Como a gente tem aí uma doença que vai oscilar entre fase maníaca e fase depressiva, eu tenho sintomas que são diferentes, tanto em fase maníaca quanto em fase depressiva. Então vamos lá. Quais são os sintomas em fase maníaca? Distrair-se facilmente, redução da necessidade de sono, então o paciente vai dormir menos, capacidade de discernimento diminuída, então aquele raciocínio lógico sobre algumas coisas vai ser reduzido, pouco controle do temperamento, compulsão alimentar, beber demais ou uso excessivo de drogas, hiperatividade, fala em excesso ou verborragia, entre outros. A fase maníaca do transtorno bipolar pode durar dias e até mesmo meses, tá? Sempre lembrando que assim, a gente não tem necessariamente um número final, tá? De um máximo de dias. Mas a gente pode aí definir que essa fase maníaca ela tem que ter no mínimo 7 dias, tá? Já no que diz respeito à fase depressiva, quais são os sintomas? Desânimo diário de tristeza, dificuldade de se concentrar, de se lembrar ou de tomar decisões, perda de peso e perda de apetite, comer excessivamente ou ganho de peso, o que é o mais frequente, tá? Embora alguns pacientes possam perder peso, é muito mais frequente que eles ganhem peso, como foi dito anteriormente. Fadiga ou falta de energia. Sentir-se inútil, sem esperança ou culpado. Perda de interesse nas atividades que antes eram prazerosas, baixa autoestima, entre outros, tá? Questões associadas à baixa autoestima estão muito associadas ao que a gente vai chamar de sintomatologia cognitiva, que é a forma como o paciente pensa sobre aquele momento, tá? Como diagnosticar o transtorno? O diagnóstico do transtorno bipolar ele é clínico, então não existe nenhum tipo de exame de imagem ou nenhum tipo de exame de sangue que possa fechar esse diagnóstico, baseado, então, né, no levantamento da história e no relato dos sintomas pelo próprio paciente ou por um amigo ou familiar. Então é comum que alguns pacientes, por exemplo, que vão para pronto-socorro em momentos maníacos, estejam acompanhados aí de familiares ou acompanhados aí de amigos que vão descrever, olha, esse cara não é assim, ele está assim há tanto tempo. Então essa linha do tempo do estado de humor ela é bem importante. Em geral, ela leva mais de 10 anos para ser concluída, né? Então, assim, normalmente existe aí uma média de 10 anos de duração de sintomas para que as pessoas consigam reparar essa oscilação, porque os sinais podem ser confundidos com doenças como esquizofrenia, depressão maior, síndrome do pânico, distúrbios de ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente ele vai buscar auxílio ou ele vai ter os sintomas separados num determinado momento. Então, no momento maníaco, ele procura um psiquiatra ou um psicólogo. E aí ele sai de lá com o diagnóstico de depressão. Faz o tratamento, não retorna, ele oscila para os episódios maníacos e ninguém deu continuidade nesse acompanhamento.
Então, o diagnóstico de bipolaridade, ele é muito difícil porque ele requer que a gente faça um acompanhamento por um longo período de tempo, tá? Daí a importância de estabelecer um diagnóstico diferencial antes de propor qualquer outra medida terapêutica, ou seja, antes de você necessariamente já dar um diagnóstico de bipolaridade, você tem que excluir diagnósticos de depressão, de excluir diagnósticos de síndrome do pânico, de algum outro transtorno de ansiedade, tá? De questões fisiológicas também, como hipertiroidismo, hipotiroidismo. Então, o diagnóstico de bipolaridade, normalmente, ele é um dos últimos diagnósticos que o paciente vai receber, porque a gente vai trabalhar muito com exclusão de sintomas e exclusão de outros diagnósticos. Como a gente já falou anteriormente, né, é um transtorno crônico, então o transtorno bipolar ele não tem cura, mas ele pode ser controlado através de intervenções psicológicas, psicoterapia. Normalmente esses pacientes vão ter que fazer psicoterapia para o resto da vida. Tratamento farmacológico, que normalmente é com a utilização de estabilizadores de humor, anticonvulsivantes, antipsicóticos em alguns casos, e em alguns outros casos a combinação de tudo isso com antidepressivos e a eletroconvulsonoterapia. Tá? A ECT, né, a eletroconvulsoterapia, é um tratamento que já existe no Brasil há muito tempo, mas até então ele não era muito disponibilizado pelo SUS, ele era raro pelo SUS, e é um tratamento caro. É um tratamento por estimulação elétrica. Então, o que muitas pessoas chamam de tratamento de choque lembra a eletroconvulsonoterapia, porque você tem a colocação de eletrodos e a estimulação elétrica induzindo um quadro convulsivo bem leve que tenta regular novamente a comunicação elétrica do cérebro. Só que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a ECT ela tem ótimos resultados, principalmente para pacientes graves e que não responderam bem à medicação. E ela é feita com o paciente sedado, então o paciente ele toma uma anestesia, ele não sente nada. Olha, eu já cheguei a acompanhar um paciente que fez ECT e pelo relato dos resultados foi muito bom, tá? E quando já deu umas palestras sobre ECT também, quando fui estudar mais sobre o assunto, você vê que para pacientes com sintomatologia bipolar grave, por exemplo, ele tem um resultado muito bom, tá? Então é uma terapêutica que, embora ainda não seja disponível de uma maneira tão fácil pelo SUS e que no particular ela seja muito cara, ela é uma terapêutica bem com bons resultados, bom prognóstico. Dentro das intervenções psicológicas, a gente tem que pensar em alterações de estilo de vida, interromper totalmente o uso de drogas e o uso de álcool. Esses pacientes eles não podem mais fazer uso disso, não só porque você vai ter uso de medicação extremamente tóxica, então a probabilidade desse paciente, por exemplo, ter uma intoxicação grave, uma falência hepática é muito grande, mas também porque drogas e álcool podem ser gatilhos, por exemplo, para sintomatologia maníaca e para aumento de impulsividade, tá? Estilos saudáveis de alimentação, sono e redução de níveis de estresse também são parte do processo de mudança comportamental que é sugerido para esses pacientes, tá? Possíveis complicações, então esses pacientes eles também podem sofrer algumas complicações. Se não for tratado, o transtorno bipolar pode levar a complicações graves como dependência física, química ou psíquica de substâncias como álcool, cigarro e drogas. É muito comum esses pacientes, principalmente quando não tratados, desenvolverem depois de um tempo algum tipo de adicção, tá? Principalmente álcool e drogas. Em alguns casos, esses pacientes também, em momentos maníacos, podem ser alvo de overdoses, tá? Principalmente por essa falta de controle dos impulsos. Todo tipo de problemas legais e problemas com a justiça, problemas financeiros, problemas e tensões em relacionamentos e outras relações pessoais. O paciente, depois de um tempo, depois que ele tem bastante a sua vida social desgastada e, logicamente, ele cai num ostracismo, num momento de isolamento. Problemas profissionais e fraco desempenho no trabalho, na escola e nos estudos em geral. E, em casos mais graves, o que a gente vai observar são mesmo as tentativas de suicídio. E a gente observa que, muitas vezes,
os números de pacientes bipolares que cometem suicídio, ele é muito próximo de pacientes depressivos, tá? Então, a incidência de suicídio em paciente bipolar, ela também é muito alta, tá? Se comparada aí a outros diagnósticos. Lembrando sempre que as tentativas de suicídio serão mais frequentes em momentos maníacos do que em momentos depressivos, tá? Uma coisa que a maioria dos psicólogos não gosta de falar, ou muitas vezes se esquiva desse tipo de pergunta, desse tipo de inquisição, é se esses pacientes vão precisar de internação. Eu sei que dentro da psicologia existem muitos pensamentos que são totalmente opostos à internalização de paciente, independente de qual o diagnóstico deles. Eu, particularmente, não concordo, porque realmente alguns pacientes, na minha visão, vão precisar, sim, de um período de internação, principalmente aqueles que não vão aceitar a intervenção medicamentosa. Então, infelizmente, muitas vezes a internação é necessária para que você consiga fazer a intervenção medicamentosa, sim, de forma compulsória, tá? Lembrem-se que a psicoterapia ela também é um processo que precisa da aderência do paciente. Então, se o paciente não quer fazer terapia e não toma medicação, você não consegue trabalhar com a forma de pensar desse paciente para que ele aceite melhor o tratamento. E quando o risco à vida dele é muito grande, infelizmente a internação ela passa a ser uma possibilidade de estabilizar esse paciente, que a gente consiga trabalhar um pouco melhor com ele depois de um tempo. Então, sim, em alguns momentos a internação é necessária e ela é extremamente importante. Quando ela vai ser necessária, então, que critérios a gente poderia usar para muitas vezes oferecer um parecer favorável à internação? Nas situações mais acentuadas e graves, tanto no quadro de depressão quanto no quadro de mania. Então, sintomas gravíssimos de depressão ou de mania e onde o paciente muitas vezes não aceita a intervenção medicamentosa, já deveriam ser suficientes para justificar uma internação, tá? Para evitar prejuízos à autoimagem ou mesmo evitar que o paciente cause danos a outros, então pacientes que muitas vezes em momentos de mania passam a ter comportamentos extremamente autodestrutivos, e que coloquem a própria vida ou a vida de terceiros em risco. Então, esse também deve ser um critério diagnóstico para internação. Pense que o raciocínio lógico desse paciente ele vai estar comprometido, então não será pela terapia que você vai, muitas vezes, conseguir grandes intervenções em cima do comportamento do paciente nesse momento maníaco. A gente realmente precisa da intervenção medicamentosa para dar uma segurada nisso, e quando o paciente não faz de maneira assentida, nos resta aí a internação compulsória ou a solicitação de intervenção medicamentosa compulsória, tá? Que não necessariamente precisa ser feita em internação. A gente tem também o uso de medicação compulsória em contexto ambulatorial. Então, o paciente ele tem que ir, por exemplo, uma vez por semana na UBS do bairro, e lá eles vão dar uma injeção que ela tem um efeito de uma semana. Se esse paciente não vai, depois de um tempo a gente faz a solicitação de internação. Nessas situações, a internação se faz necessária para proteger o paciente de si mesmo ou dos outros. Então, a gente tem sempre que imaginar que, lógico, a gente está prezando pela qualidade de vida do paciente, pela melhora desse paciente, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que estão ao redor dele. Então, é muito comum você ver, por exemplo, pessoas em quadros maníacos de bipolaridade convivendo com idosos, com crianças, e todas essas pessoas estão em risco, tá? Vale lembrar que a internação para quadros de bipolaridade ela não dura muito tempo, ela normalmente é para estabilizar o sujeito. Então, alguns pacientes vão ficar internados por 2 meses, no máximo aí 6 meses. Até porque começando aí a intervenção medicamentosa, esse paciente tende a estabilizar e aí ele recebe alta, porque a ideia não é fazer com que o paciente fique internado para o resto da vida, é unicamente estabilizar esse paciente, mostrar para ele que ele vai precisar fazer intervenção medicamentosa, que isso é um diagnóstico crônico, que ele vai ter que tomar separado para o resto da vida e que ele vai ter que fazer terapia muito provavelmente para o resto da vida, tá?
Então aí a internação ela tem o intuito de estabilizar esse cara, tá bom? Bipolaridade na infância. Na infância, a bipolaridade não se manifesta com episódios claros e demarcados de humor elevado ou deprimido, e sim com humor misto. Então, alta oscilação, irritabilidade, turbulência, distração, impulsividade e condutas desafiadoras. Normalmente, a bipolaridade na infância ela vai se dar principalmente no período da adolescência, que é aquele período onde naturalmente o sujeito será mais impulsivo, tá? Mas vale considerar aí que ela também se manifesta nessa faixa etária. Esses quadros podem ser confundidos com déficit de atenção e hiperatividade, mas o tratamento farmacológico é totalmente diferente. Porque se deve usar aí, estabilizadores de humor e evitar Ritalina. Então, isso é interessante. Alguns pacientes que às vezes na adolescência recebem o diagnóstico de hiperatividade, de déficit de atenção, quando usam estimulantes como a Ritalina, como o Venvance, que são aí derivados do metilfenidato, né, que é a medicação usada para déficit de atenção e hiperatividade, eles têm uma piora no quadro, tá? Da mesma maneira como a gente iria observar em pacientes com bipolaridade que fazem uso unicamente do tratamento antidepressivo, que também aí vão normalmente evoluir para um quadro de ansiedade, um quadro maníaco, tá? A Ritalina, em quem tem bipolaridade, costuma não funcionar e deixar o humor mais elevado, confiante ou irritável. Ou seja, pacientes com bipolaridade que fazem o uso do metilfenidato normalmente vão ter uma intensificação de sintomatologia maníaca, tá? O que muitas vezes é suficiente para fechar o diagnóstico de bipolaridade na adolescência e aí fazer um diagnóstico diferencial com relação ao TDAH, né? E aí, com relação à assistência, né, sempre lembrar que o transtorno bipolar, como ele tem bases neurológicas, ele tem base química no cérebro, o tratamento com a psicoterapia ele é essencial, mas ele não pode ser o único, tá? A maioria dos estudos vai mostrar que a maior eficácia sempre vai se dar na combinação do tratamento farmacológico e psicoterápico, e isso é essencial, tá? Eu vou mandar um estudo para vocês que eu gostaria que vocês dessem uma lida, que está associado à redução de massa cinzenta em algumas áreas do cérebro de pacientes com bipolaridade. Por que isso é importante? Porque entra bem na nossa área de avaliação. Quando a gente fala de neuropsicologia, a gente está falando de identificação de sintomatologia e de características muitas vezes induzidas por alterações que são neurológicas. Nos pacientes com bipolaridade, o que a gente observa, isso é fato, que existe um rebaixamento cognitivo. Esses pacientes, muitos deles vão apresentar, o artigo que eu vou mandar para vocês até fala isso, vão apresentar redução de massa encefálica em córtex pré-frontal, tá? Isso mostra o quê? Que esses pacientes normalmente eles vão ter, por conta dessa redução de massa encefálica nessa região pré-frontal, uma dificuldade de controle de impulsos e de comportamento, o que é muito comum, por exemplo, nos momentos maníacos, tá? Essa redução de massa cinzenta em região de córtex pré-frontal, ela também vai se relacionar a um rebaixamento cognitivo. Então, a gente até na clínica da Unital, teve uma aluna que ela estava atendendo uma paciente com bipolaridade e, assim, uma das coisas que a gente percebia é que ela tinha muita dificuldade de entender o quanto o comportamento dela era arriscado, o quanto ela colocava outras pessoas em risco e o quanto ela era impulsiva, tá? Isso principalmente nesses momentos aí maníacos e de hipomania. E conforme a gente foi discutindo na supervisão, a gente falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, muitos estudos mostram que pacientes com bipolaridade vão apresentar rebaixamento cognitivo. Quanto maior esse rebaixamento cognitivo, esse rebaixamento de inteligência, maior vai ser a dificuldade do paciente de perceber esse comportamento de risco. Então vamos fazer uma bateria de inteligência nela. A gente aplicou o VISC,
nessa avaliação. E o que a gente encontrou foi exatamente o que a gente suspeitava, um rebaixamento bem importante de inteligência e de cognição, um rebaixamento de funções executivas, que era exatamente o que a gente via no comportamento dela. Então, uma dificuldade de controlar os próprios impulsos, uma dificuldade de fazer raciocínio lógico para algumas coisas. E a partir do momento em que a gente conseguiu evidenciar esse rebaixamento cognitivo, as nossas intervenções com ela passaram a ser diferentes. Por quê? Eu posso fazer com que um paciente chegue na epifania, que ele chegue no raciocínio de que o comportamento dele é inadequado, ou de que o comportamento dele coloca ele a terceiros em risco. Mas eu preciso de um pouco de cognição desse paciente para que ele chegue nessa sacada. Vocês percebem? Então, assim, o paciente precisa ter inteligência preservada para conseguir sacar algumas coisas. A partir do momento em que a gente evidencia que esse paciente tem um comprometimento cognitivo e que essa compreensão dele é afetada ou foi afetada de alguma maneira, o que a gente vai fazer é, a partir daí, lidar com ele dessa maneira. Ou seja, partindo desse pressuposto que ele tem uma dificuldade de entendimento. Então, a gente reduziu um pouco aquela coisa de fazer com que o paciente chegasse na conclusão e a gente trabalhou mais como uma questão de seguir regras. A paciente, a partir do momento em que ela se tornou uma boa seguidora de regras, ela começou a apresentar bem menos comportamentos arriscados, tá? Então a gente não ficava muito naquela do você não acha que esse tipo de comportamento pode te colocar em tal risco, nesse tipo de risco ou nesse outro tipo de risco? Porque muitas vezes ela não chegava nesse raciocínio. Então, o que a gente fez foi, no momento onde ela não estava no quadro mais maníaco, a gente fez uma agenda com ela, onde ela descreveu todo tipo de coisas que ela já tinha feito, que tinha dado errado e que ela não gostaria de fazer de novo. Então, do tipo, pedir conta do emprego porque eu fiquei irritada com tal coisa, então não posso fazer isso naquela hora. Ela fez uma lista de coisas, de comportamentos impulsivos que ela já tinha tido e que tinham prejudicado bastante ela. Ela andava com essa lista num caderninho para que ela se lembrasse como uma regra mesmo do que ela não poderia fazer. Tá? Então, percebam, a gente tem uma alteração neurológica que é bem evidente, tá? Que muitos pacientes vão apresentar, a grandíssima maioria desses pacientes vão apresentar uma redução de número de neurônios em região de córtex pré-frontal, que é o que dá controle de comportamento e raciocínio lógico. A gente vai perceber que a maioria desses pacientes vai apresentar algum tipo de rebaixamento cognitivo, que pode ser em decorrência dessa menor concentração de neurônios em córtex pré-frontal, e isso vai impactar na decisão desses pacientes. A partir do momento em que você quer realmente criar uma conduta terapêutica adequada para esses pacientes, a primeira coisa que você tem que perceber, então, é o quanto de comprometimento cognitivo esse paciente tem. Porque a partir do momento em que eu tenho o diagnóstico do comprometimento cognitivo, eu posso ter mais ou menos uma ideia para que tipo de terapêutica eu vou. Eu vou para um tipo de terapêutica onde eu discuto mais com esse paciente, onde eu explico melhor as coisas para ele, onde eu considero que ele pode ter sacadas por si mesmo, ou não. Eu vou tentar trabalhar mais com a ideia de ele precisa seguir regras, porque se eu deixar ele chegar no raciocínio lógico sobre isso, ele não vai chegar. Tá bom? Pessoal, vou mandar um artigo para vocês mostrando essas alterações neurológicas associadas ao diagnóstico de bipolaridade, para que a gente possa discutir ainda hoje mais tarde. Tá bom? Abraço.